Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prazer, Karine. Boa tarde. Sou Karine Clarice de Minger, primeira prana mirim da terceira região tradicionalista. Minha entidade é o CFTG Farroupilha, da cidade de São Borja. As festas juninas, elas têm a finalidade de homenagear os santos católicos: Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Festa essa comemorada em todo o Brasil, mas de forma diferenciada, dependendo da cultura de cada estado. Antigamente, era uma ocasião de reencontro entre amigos e parentes, com muita música, fogueira, quadrilhas e brincadeiras. Hoje em dia, as festas juninas são realizadas nas escolas. E por esse motivo, os participantes são mais os jovens. A origem dessa festa iniciou-se na Europa, mas com a vinda dos imigrantes portugueses para o Brasil, eles trouxeram muito da sua cultura, principalmente a festa de São João. Festejo esse, que antigamente era chamado de Joanina, em homenagem ao filho de Isabel, São João Batista, que consta a lenda que Maria e sua prima Isabel estavam grávidas. Então se combinaram que quem tivesse bebê primeiro mandaria acender uma fogueira para avisar sobre o nascimento. E tal fato aconteceu com a Isabel. Chegando ao Brasil, essa festa passou a se chamar Festa Junina, pois foi trazida para cá no mês de junho. E na Europa, essa festa é realizada no mesmo mês. Dando início então às festas do ciclo junino, pois aqui já comemorávamos Santo Antônio e São Pedro. Essas festas fazem parte do calendário das festas cristãs. E a primeira festa junina, realizada no Rio Grande do Sul, foi na cidade de Caçapava do Sul. Mas Paixão Cortes realizou na cidade de Porto Alegre, no Colégio Júlio de Castilhos, uma festa junina de acordo com a nossa tradição, de acordo com a nossa cultura, pois estava muito preocupado, porque antigamente, e ainda hoje, há muitas pessoas que confundem o caipira com o gaúcho. O símbolo mais importante dessa festa é a fogueira, o fogo com seu sentido purificador, e as bombinhas com o sentido de espantar os maus espíritos. De atividades nessa festa, temos as brincadeiras. O pau de sebo, que é geralmente brincado por guris, pois exige força para subir, porque os organizadores dessa festa colocam no pau de sebo graxa, óleo ou sabão. E quem consegue chegar no topo ganha um prêmio. De outras brincadeiras, temos a cadeia, jogo das latas, jogo das argolas, corrida do saco, saci-pererê e a pescaria, que é a brincadeira mais popular das festas juninas de hoje em dia. De outras atividades, temos pular a fogueira, que por muitos é considerado uma brincadeira. E a senhora Basília Duarte, de 72 anos, me disse que se pular fogueira de mão dada com alguém, a amizade ou parentesco nunca acabará. Também temos o casamento caipira, as quadrilhas e as quadrinhas, que eu aprendi várias em minhas pesquisas, mas como os senhores podem observar, eu trouxe só algumas. E gostaria de citar duas, que foram as que eu mais gostei. Cai, cai, balão, cai aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Laranjeira pequenina, carregadinha de flores. Eu também sou pequenina, carregadinha de amores. As quadrinhas, elas também eram usadas nas festas juninas antigamente, quando o peão queria tirar uma prenda para dançar. Então ele falava uma quadrinha, e a prenda, por sua vez, falava uma quadrinha afirmando, se não virava de costas, ou falava uma quadrinha negando. Essa atividade é parecida com a nossa famosa polca de relação. Agora irei apresentar para os senhores algumas curiosidades que aprendi em minhas entrevistas. A primeira delas é o balão de papel, que eu aprendi com a senhora Elisete Lúcia, de 43 anos. O balão de papel
ele serve para substituir o balão de gás, que foi proibido, pois estava causando muitos incêndios na natureza. O balão de papel, quando pronto, ele fica assim. E como os senhores podem observar, enfeitei o meu cenário com esse balão de papel. A segunda curiosidade eu aprendi com o senhor Avelino Ivo, de 77 anos, que é que para atravessar as brasas da fogueira e não se queimar, tinha que atravessar a partir da meia-noite da véspera de São João, e antes de atravessar tinha que gritar 3 vezes Viva São João. E eu também aprendi com o senhor Avelino, envolvendo as fogueiras, que no final da festa eles pegavam um pedaço de madeira com a ponta queimada e levavam para casa. Nisso, se caso caísse um raio em alguma casa e ela pegasse fogo, era só encostar aquele pedaço de madeira na casa que o fogo se apagaria. A última curiosidade eu aprendi com a senhora Ita Ramires Freitas, de 90 anos, que são 2 instrumentos que serviam para animar as brincadeiras e as quadrinhas das festas juninas antigamente. O primeiro instrumento são as colheres. Para se tocar, coloca-se o indicador no meio, o polegar em cima e os outros 3 embaixo. Para se produzir um som melhor, bate na perna ou na mão. Aqui não tá. O segundo instrumento é o pente de boca, que ele pode ser tocado com um plástico ou com uma palha. No caso da palha, tem que ser a palha que é mais perto dos grãos de milho, pois ela é mais fina e o som sairá melhor. Para se tocar, coloque-se a palha bem pertinho da boca e o pente logo na frente. Agora irei apresentar para os senhores a minha brincadeira. A brincadeira da corrida do milho, que eu aprendi com meu avô. E ele me disse que essa brincadeira é realizada com milho, pois lá na Europa eles realizavam uma festa para homenagear e agradecer aos santos a boa colheita, principalmente a boa colheita do milho. Para se brincar, desenhe-se 2 linhas no chão. Atrás dessa linha fica um pote cheio de milho. E essa brincadeira é em dupla. Então um participante de cada dupla fica atrás dessa linha, segurando uma colher. E os que restaram ficam atrás dessa, segurando um copinho. Os que vão estar com as colheres vão encher as colheres de milho e a partir do já vão até o seu companheiro, despejar o milho no copinho e vão voltar. E vão ficar fazendo esse percurso até que alguém enche primeiro o seu copinho. Quem encher primeiro ganha. E eu convido os senhores para participar dessa brincadeira. Senhores, aceitam? Pode, se você importa, de convidado de repente 2 colegas tuas para brincar. Fica mais fácil Tá. essa posição. Pode ser? Tu ajuda ela na brincadeira? Tá. Tu pode ficar aqui segurando 2 copinhos pra mim? Ali. Não. Pode encher de milho. Vamos lá. 1, 2, 3. Pode ir ali atrás. Tá, não tem problema. 1, 2, 3 e já. Uma colher enche. Quando encher, ganha. Quem encher primeiro ganha. Tá. Acho que já encheu. Tá? Aê! Elas vão ganhar então uma lembrancinha. Ai, obrigada. Por terem me ajudado. Obrigada. E era isso que eu tinha para apresentar para os senhores hoje. Os senhores têm alguma pergunta para me fazer? Não? Eu gostaria de parabenizar Muito obrigada. a pesquisa, pela buscar essas brincadeiras, né, e trazer para o conhecimento nosso também. E desejar boa sorte. Muito obrigada. Obrigada pela atenção.
E vocês então disseram que o brinde vem vocês vão passar a pegar. Então depois eu entrego. Tá bom, então. Obrigada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada. Tá bom.